Olá, gente! Sejam todos muito bem-vindos a mais um Até que a Morte Separe, o programa mais amado e mais querido da galáxia. Hoje nós trouxemos mais um especialista para conversar com a gente, para falar sobre um tema muito importante e que tem atingido muitos casais e muitas famílias, a ansiedade. A cada dia que se passa, nós temos a sensação de que as coisas estão correndo mais e que a gente não consegue alcançar mais e a gente sempre quer mais e a ansiedade tem destruído muitas famílias. Então seja bem-vindo a mais um Até que a Morte Separe. Que alegria estar aqui com vocês, juntinhos, mais um episódio, dessa vez com um tema, como meu marido falou, super importante. Tivemos até, um filme Divertidamente, que mostrou quanto a ansiedade ela é capaz de transformar a vida de uma pessoa para o lado ruim, vamos combinar, né, gente? A ansiedade ela tem que ter um equilíbrio como qualquer outro sentimentos aí. A gente precisa literalmente ter esse equilíbrio para ajudar. Nós vamos tirar essas dúvidas, porque existe a ansiedade dentro dos relacionamentos, né? E o que gera isso? O que são as consequências da ansiedade? Você vai saber tudo agora, mas antes já deixa o seu like, compartilha com quem você ama, porque quanto mais você compartilhar, esse podcast vai alcançar mais vidas e com certeza vai fazer a diferença. E claro que se o povo também não se inscreveu ainda no canal, pelo amor de Deus, se inscreve no nosso canal. Você é daquele tipo de gente que assiste todos os episódios, mas ainda não é inscrito no canal? Não faça isso. Se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente, para que o canal se torne mais relevante, para que a plataforma entenda isso e entregue para mais pessoas. Você pode ajudar a gente a ajudar muitas outras famílias e outros casais se você se inscrever no nosso canal. E vamos agora começar? Vamos ser ajudados por ela? Recebendo aqui, que honra, a doutora Elaine de Tome. Seja bem-vinda, doutora. Ela é psicanalista, ela é filósofa e também trabalha com hipnose dentro, né, da clínica. Não é isso, doutora? Exatamente. É uma satisfação poder estar aqui com vocês hoje, né, Lohane e Guto, e a gente poder aí ampliar o conhecimento em relação ao que a gente pode fazer para melhorar a ansiedade e lidar melhor nos relacionamentos, que é necessário. Tudo em volta da gente é relacionamento. Aí eu estava falando aqui no começo que existiu um filme que está fazendo ainda muito sucesso, que é o Divertidamente, e deu para muitas pessoas entenderem o quanto a ansiedade em excesso, né, deixar a ansiedade tomar conta aí de tudo, não é bom. Né? A gente percebeu isso através de um filme que é de criança, mas que muitos adultos se identificaram também, né? Esse filme ele é muito funcional, tanto um como dois, porque dá uma noção muito boa de como é que acontecem as emoções dentro da nossa mente, né? E a ansiedade, ela quer muitas vezes dar conta, estar à frente, adiantar as coisas, e nem sempre é assim. A gente tem que entender que quem comanda a nossa mente somos nós, desde que a gente saiba como ela funciona. Bom, e já começando, né, sobre esse assunto ansiedade dentro de um relacionamento. O que pode causar essa ansiedade, né? Eu sei que chegam muitas pessoas no seu consultório buscando ajuda e para dentro de um relacionamento, de uma família. O que vem trazendo essa ansiedade nos tempos atuais? A gente percebe uma mudança de comportamento muito grande de como as pessoas viviam antigamente e de como a gente está vivendo atualmente. É o modo de vida, a maneira como as pessoas se cobram, é um nível de cobrança muito alta, de você ser quem você tem que ser, se tornar alguém notável, tem que estudar muito, você tem que dar conta de muitas coisas, você tem que, e aí numa era de rede social, a aparência, a comparação, ela é muito forte. Então, quando as pessoas elas estão diante desse cenário de modernidade, onde a gente ouvia falar de globalização, a gente não tinha noção do que é que poderia se tornar, e nós hoje estamos globalizados. Então, há esse nível de cobrança, comparação muito forte, e as pessoas elas estão se cobrando demais e achando sempre que estão
tendo que fazer alguma coisa. E aí sente até culpa, né, de quando você senta assim no sofá e não está fazendo nada. Verdade. E você dizendo, tem alguma coisa faltando, eu estou sentindo o quê? A angústia ela sempre existiu, mas hoje a gente experimenta de uma forma muito forte. Nós víamos antigamente, na escola, o modo que a gente vivia, as pessoas não falavam de ansiedade, de depressão, de que não queria continuar vivendo. Hoje nós ouvimos muito fortemente dentro das escolas, os jovens viviam de uma forma diferente. Então, a modernidade, o modo de viver, a maneira como a gente escolhe cada momento da nossa vida e como a gente está aprendendo com os nossos pais, que passam para os nossos filhos, o perigo, os riscos, eles vão ampliando demais essa ansiedade. Olha, é impressionante, né? A gente vem conversando antes o quanto isso é importante a gente debater. Porque você falou de rede social, o gerar conteúdo, o estar à frente, o fazer, ele vem tomando a posição de muito do que você tá dentro da sua casa, é onde você tem que ter aquele lar, o descanso, você fazer aquele momento especial, você não consegue porque você está sempre fazendo. Quando se trata do relacionamento de um casal, né, a ansiedade ela costuma entrar também e atrapalhar o relacionamento deles? Sim, você fala uma coisa legal, Lohane, que dentro de casa tem muita a presença das redes sociais e como um todo do que a mídia traz, a TV, os streams, e você muitas vezes não está presente na sua casa, você está lá dentro, mas você não está presente. Você está conectado com outros amigos no WhatsApp, nas redes sociais, na série que você assiste, mas e a presença dentro de casa, de você realmente fazer a diferença lá? Você está olhando nos olhos, conversando, ouvindo atentamente as histórias que o filho conta, que a esposa está sentindo, de como foi o dia dela. São coisas simples que se perderam. Como foi seu dia, querida? Meu amor, o que é que você viveu no seu dia? E você está atento, sentar à mesa. Então, um dos antídotos da ansiedade é você viver o momento presente. E muitas vezes a gente está conversando aqui e está olhando outras coisas. A gente está preocupado com outras situações e até mesmo buscando, que a nossa mente, naturalmente, ela vai buscar atalhos para se sentir para sentir mais prazer, porque a nossa mente é como uma criança, ela sempre vai buscar coisas mais prazerosas e mais fáceis para fazer. Nós é que devemos treiná-la para ela suportar aquilo que vai demorar um pouco mais para ela usufruir, para ela ter o prazer não imediato, mas o que vai vir a médio e longo prazo. Então, estar no momento presente, se alimentar, olhando ali nos olhos, conversando, se importar pela vida do outro, é uma das formas de você diminuir drasticamente a ansiedade. E a gente percebe lá nisso muito claro, porque antigamente, por exemplo, antes da era do celular e do digital, você saía do seu trabalho, ia para casa, o seu trabalho ficou. E você ia embora e só ia trabalhar de novo no outro dia. Hoje a gente vai embora e leva o trabalho junto, né? Então você chega em casa, você está trabalhando o tempo todo. E isso é algo que a gente tem se policiado muito dentro da nossa casa para que não tenha um reflexo no nosso filho. E vez por outra a gente se pega trabalhando dentro de casa, vez por outra não, várias vezes. E aí um chega para o outro e diz, nosso filho está aqui, a gente precisa dar um pausa, a gente precisa parar, a gente precisa... E não deixar que isso traga um prejuízo maior. Sempre que eu vou pegar o nosso filho na escola, a gente tem um combinado lá em casa, geralmente a minha esposa leva, né? Lohane leva e eu busco, porque no final da tarde é o futebol dele, a gente tem o nosso momento ali de pai e filho, né? Então sempre tem essa rotina. E quando eu pego ele na escola, eu sempre tento ter esse bate-papo com ele. Cara, como foi o seu dia? Foi o que você fez? E a criança, ela é resolutiva, ela não quer esticar muito. Pelo menos o Pedro Augusto, quando eu pergunto esse papai, foi muito bom. Pronto. Eu digo, não, cara, ok, mas e o que foi que você fez? Aí, geralmente, como ele passa o dia inteiro lá, ele não tem acesso a celular, essas coisas, lá ele vai pintar, vai desenhar, vai correr, vai estudar, né? Tipo assim, criança aprende brincando. Então, quando ele sai, geralmente ele quer o celular para ver algum desenho, para jogar, para fazer alguma coisa. Então, ele chega no carro, papai, você me dá o seu celular? Eu digo, não, cara, peraí, primeiro vamos conversar. Você vai me contar como foi seu dia, o que foi que você fez,
E aí depois o papai deixa você assistir um pouquinho, enquanto você está dentro do carro. Mas primeiro a gente vai conversar. E a gente sempre fica trabalhando isso nele. Porque o que é que a gente mais vê hoje? Como você falou, as crianças estão dentro de casa, mas elas não estão dentro de casa com os pais. Ela tá uma no quarto jogando videogame, a outra tá assistindo uma série do Netflix, o pai tá resolvendo um problema no celular. A gente vê isso em mesa de restaurante, inclusive. Você chega no restaurante, as pessoas não conversam mais numa mesa, tá cada qual no celular, olhando as coisas, ninguém conversa mais. Né? E como que, um exemplo prático, Elaine, a gente pode mudar isso? Né, assim, algumas ferramentas assim que você possa entregar hoje para a gente, porque é complicado a gente pedir, né? Eu sempre digo isso para o meu esposo, é complicado a gente não querer que ele seja viciado em celular, sendo que a gente na frente dele trabalha faz com isso, né? Então, na prática, como a gente consegue lidar com isso? Quando você falou aí das perguntas, né, que é resolutivo, tipo, como é que foi seu dia? Ele vai dizer, foi bom, foi legal. Aí eu acho interessante, tanto para o esposo, para a esposa, como para o filho, você fazer perguntas assim, ó, teve alguma coisa no seu dia que te chateou? Teve algo que você teve que assumir uma postura diferente? Você fazer perguntas assim bem leve ele a refletir, né? E específicas, né? Não abrangentes. Tem algo, porque a pessoa ela vai parar para pensar e ela vai ter ali a possibilidade de um diálogo maior e você vai aprender a conhecer a pessoa, porque você não para de conhecer, vocês dois se conhecem, né? A cada dia que passa, vocês vão conhecendo um pouco mais do outro. Então, essa é uma das estratégias de você poder manter um diálogo, de você se importar e se interessar pelo outro. Quanto ao uso do celular, eu uso o celular. Como eu vou dizer para o meu filho que para ele não usar? Você pode definir horários, dizer, olha, nesse momento, até para você mesmo colocar esse limite. Nesse momento, você me aguarda tanto tempo que 1 hora e daqui a pouco a gente vai, que eu estou trabalhando e estou... mas você fica no celular, mamãe, por que eu não posso ficar ali na TV? Eu estou trabalhando, isso aqui, já eu termino e a gente vai os acordos, né? E a gente vai brincar. Então, quanto mais você fizer acordo e fazer a criança ou o outro visualizar o que vai acontecer depois, melhor você vai manter os ânimos. Porque a gente está numa geração que nós nunca tivemos tanto acesso ao prazer como nós estamos tendo atualmente. Seja momentâneos, imediatos, prazeres imediatos. Como eu como rapidamente, facilmente aquilo que eu quiser. É só eu ligar, em pouco tempo chega na minha casa. Antigamente, a gente, para assistir um filme legal, a gente precisava de um momento que ia ter na TV. Tava esperando a semana todinha, né, chegar. A gente esperava a tela quente para assistir às segundas à noite. Hoje nós podemos... E ainda tinha intervalos, propagandas. Ainda tem, né? Mas hoje a gente tem streams que, se a gente quiser passar 5 horas seguidas, nós passamos. Total. Isso gera muita dopamina. Antigamente, os relacionamentos, o homem ele tinha que cortejar, ele ia na casa da mulher, pedia a mão ao pai, às vezes o pai mantinha aquela postura do bravo, minha filha, e você vai ter que ralar muito para tê-la, e havia as dificuldades. Nós éramos educados para esperar, em todos os sentidos. Eu não lembro de, lá na minha casa, a gente nunca teve falta de recurso e nunca foi muitas coisas. Então, na minha casa, minha mãe não comprava chocolates, eram os hambúrgueres, né? Não tinha, era o arroz, o feijão, o lanche, o pão com ovo, as comidas mais saudáveis. E para comer isso, a gente tinha que esperar o final de semana, no dia que ia sair. Então, nós estamos muito educados ao imediatismo. Então, hoje, os casais, as famílias, elas precisam ponderar sobre isso. Nós precisamos colocar-nos em situações de espera, de aguardar, da gente usufruir do resultado em um prazo de tempo. E por isso que está tão desafiador reeducar a família na casa, porque é tudo muito acessível e prazeroso.
Isso gera muita dopamina. E a dopamina é o hormônio do prazer e é o hormônio também do vício. Quanto mais vício e prazer eu tenho, mais eu vou buscar, porque eu não quero entrar em contato com o tédio. Uma das coisas que a pessoa menos gosta de ter é tédio. Ela foge do tédio. Uma vez foi feito um experimento onde colocaram pessoas numa sala e deixaram um botão de choque. E elas não tinham nada assim, para passar o dia inteiro sem fazer nada, somente sentados, todo mundo em silêncio, e quem quisesse alguma coisa, assim, a única coisa que eles podiam fazer era ir lá, um botãozinho de choque. E esse botão de choque, ele foi acionado várias vezes. As pessoas preferiam sentir levar o choque do que ficar sem fazer nada. E é isso que a gente precisa refletir sobre como nós estamos vivendo agora. Quando a gente fala assim, ó, vamos passar o ócio, vamos viver o ócio criativo em casa. Se você deixar seu filho sem telas, sem telas em geral, no começo ele vai, uma birra, ele vai dizer, eu estou entediado, né? Eles ouvem isso na internet. O nosso filho, não foi, amor? Esses dias apareceu com essa história, papai, eu estou com tédio, eu estou entediado. Eles ouvem. Papai, eu digo, onde foi que tu aprendeu essa palavra, cara? É os personagens da internet, né? E aí ele fica, eu estou entediado, eles já saberem essa palavra que é complexa, né? E aí se você passa pela barreira de deixá-lo sem fazer nada, uma hora ele vai encontrar alguma coisa para fazer. Por quê? Porque é melhor fazer outra coisa do que ficar no tédio. E ele vai criar alguma coisa. A minha filha, ela coleciona caixas de papelão. Se chegar qualquer caixa, ou eu coloco para fora antes dela ver, ou ela diz assim, essa caixa é minha, eu sou uma colecionadora. E quando ela está sem fazer nada, ela vai lá recortar, vai pintar, ela vai fazer um monte de coisa. E às vezes eu olho e digo, filho, você que fez, que legal. Então, isso a gente pode colocar para os nossos filhos e para nós. A gente viver esses momentos entediantes para que a gente possa repensar sobre outras coisas, para que a gente possa ver o outro que mora ao nosso lado de uma forma diferente, que a gente possa servir. O amor, a base do amor é o serviço. Quanto mais você serve o outro, mais você o ama. Por que nós amamos tanto nosso filho? Tá vendo, amor? Tá vendo? Você tá entendendo por que a minha linguagem de amor é ato de serviço? Quem muito serviu, muito amou. Muito amor, é verdade. Mas, às vezes, o ato de serviço é uma forma, que, falando um pouquinho do que meu marido falou, né? Às vezes, ele demonstra amor servindo. E eu entendo isso hoje. Mas essa não é a minha linguagem de amor. A minha linguagem de amor, às vezes, é o tempo de qualidade. Que palavra de afirmação. O tempo de qualidade, a palavra de afirmação. Então, isso é interessante a gente dizer. Porque, para amar o outro, você vai servir conforme a linguagem de amor do outro, não a sua. E quando eu falo assim do serviço, é no sentido total, amplo. Porque se você percebe que a Lohane se sente amada quando você vai numa consulta médica com ela, quando você vai na escola deixar o filho, quando ela está ali... Fazendo nada, ele fazendo nada comigo. Isso é servir ao outro. O que é que você precisa de mim? Né? O que é que eu posso fazer para fazer algo para você? Isso é serviço. Porque no caso, assim, uma maneira prática, eu acho que isso acontece em muitos casamentos, tá? Já que a gente tá aqui, vamos falar dessa parte. Eu acho interessante a gente falar. Porque pro meu marido, ele cuidar ali ele passar o dia lavando o carro, fazendo as coisas, ajeitando o jardim, ele tá me amando na mente dele. E eu só queria que ele ficasse ali comigo, do meu lado, a gente conversasse. Mas ele, é tédio para ele isso, entendeu? O tédio, ficar em casa, vou morrer, vou ficar em casa, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que fazer. Então, isso é bom a gente entender. Por isso que eu falo que o relacionamento, ele afia um ao outro. Você vai conhecendo e vai amando conforme o que o outro entende por amor. Né? Então, isso é importante. Aí você está servindo. Você está servindo da maneira correta. Não é a maneira como você quer, como a maneira como o outro se sente amado. Então, isso é super importante a gente falar. Agora, a gente está falando de uma família funcional, que existe, né, o homem, a mulher e os filhos.
Agora, a gente sabe que a ansiedade, ela está muito latente também nas famílias disfuncionais, onde já não existe um pai, onde já não existe uma mãe, onde já não existe outra figura sobre isso. Vamos falar sobre isso? Ou até existe, mas ele não está fisicamente presente, né? O que a gente fala muito é que hoje nós vivemos uma geração de filhos órfãos de pais vivos. Eles são vivos, mas não são presentes. Tipo assim, você não consegue ter um relacionamento com o seu pai e com a sua mãe. Muitas vezes não porque o pai ou a mãe queira isso, mas porque não tem realmente o conhecimento. Então ele acaba achando que tudo que pode dar de melhor para o filho é só a condição financeira, vive a vida inteira em função de trazer recurso financeiro para dentro de casa, mas não tem tempo de qualidade com os filhos. Mas vamos falar isso já já, porque eu quero fazer um agradecimento à Farmavi, que está com a gente, essa farmácia de manipulação, que tem produtos também de estética, para qualidade de vida. Ela atende a nossa família há muitos anos, né, amor? Então, sempre a gente precisa das vitaminas, a gente sabe que é com qualidade. Comece a seguir a Farmavi, porque tudo que eles fazem é com muita qualidade. Como eu disse, produtos de estética, maquiagens também para tratamento de pele, tudo você encontra na Farmavi. É verdade. Deixa eu aproveitar para agradecer também a BJ Móveis. BJ é Bom Jesus Móveis. Esse cenário que você está vendo montado aqui e também essas imagens que você vai ver agora aí do nosso escritório, tudo é da BJ Móvel. Olha que lindo, gente. BJ Móveis é Bom Jesus Móveis, até o nome é bom, né? E deixa eu falar da Invictus Idiomas, você que precisa falar inglês em pouco tempo, lá você se forma em 18 meses, com uma didática única. É 18 meses falando inglês ou o seu dinheiro de volta. Essa didática, gente, não tem erro. Você vai aprender cantando, você vai aprender assistindo filme, tudo que você gosta de fazer, você vai fazer para aprender a falar inglês, a entender bem direitinho, a escrever, enfim. Esse funciona. Invictus Idiomas, comece a seguir lá também que você vai amar. Agora sim, né, amor? Vamos lá? A gente falou sobre essa família disfuncional, na verdade, é uma família adaptada, tanto por ter fisicamente as pessoas que geram a família ou não. Como é que funciona isso? A ansiedade, ela entra aí também? É mais latente? Quando há uma ausência de uma figura, a família ela precisa se readaptar. E ela pode se tornar funcional a partir do momento em que as coisas estão bem estabelecidas, bem claras, né? A pessoa, ela tem as orientações que ela precisa para viver naquele cenário. O que é que a gente entende de disfuncional? É quando não funciona. É quando as coisas, a engrenagem, ela não está batendo. E a todo momento a gente vai ter problemas. A dificuldade da gente entender na vida é: não há vida sem problemas. O que não pode acontecer é a gente viver o mesmo problema sempre. E o problema é te paralisar. E paralisar. O que a gente vai precisar é sempre estar mudando do problema. A gente não está mais vivendo nesse. Por quê? Porque quando o problema aparece, a gente tem que aprender o que ele veio nos ensinar. Quando a gente aprende o que esse problema veio ensinar, a gente muda e vai para outras circunstâncias e outros aprendizados. Em exemplo, por exemplo, a gente tem aí famílias que perderam um ente querido. A gente até conversou sobre isso, que você passou por isso, né, doutora Elaine? Passei por isso. Há 3 anos atrás, né, nossa família ficou com a ausência de um pai, de um marido. Né, e a Mabelle tinha 5 anos de idade. Que é a sua filha. Que é a minha filha. E eu tive que assumir responsabilidades por 2 pessoas. E esse período de tempo foi um período de adaptação, de aprender a tomar escolhas sozinha, que tudo era com 2, de poder orientá-la na escola, de ensinar tarefa, da alimentação, do cenário dentro de casa. Então, essa readaptação ela foi necessária. E muito me ajudou o conhecimento que eu tenho sobre criação de filhos. Por isso que eu falo que um dos fundamentos mais importantes da família é elas aprenderem sobre como é o funcionamento da mente de uma criança, de um casal, como é que faz funcionar bem. É conhecimento. Quanto mais conhecimento eu tenho, mais capacidade eu vou ter de direcionar. Então, essa ausência, certamente ela vai ter, ao longo da vida, momentos em que ela sente falta do pai. Por exemplo, o Dia dos Pais, no dia do aniversário, onde ela vai ver que vai faltar alguma coisa.
E a gente poder conversar, o diálogo, ele é muito importante. Filho, o que é que você está sentindo? O que é que você gostaria? Se seu pai estivesse aqui, o que é que você faria? Né? Sempre mantendo o entendimento do que é a figura paterna para ela e de quem foi o pai dela para ela. Uma das coisas que as mulheres, sejam em casos tanto de luto, a perda, como do divórcio, da separação, é que elas precisam entender que a figura paterna ela é extremamente importante. E ainda que aquela pessoa não esteja presente, ela precisa visualizar, sem que você não fale sobre isso, né? Eu não vou falar de jeito nenhum, tem que falar, tem que trabalhar essas emoções. E você manter aquelas características boas daquela pessoa. O marido, quando ele se divorcia, a esposa, ele não se divorciou dos filhos. E às vezes a mulher ela vai ter que ter esse papel de ponte e não falar mal do pai, não falar mal do ex-marido. Que isso causa também sérias consequências na vida adulta. Hoje a gente tem aí, estatisticamente, muitos pais que não registram seus filhos ou que estão ausentes dentro do seu lar. E aí você vê por que a sociedade está tão fragilizada, né? De homens ausentes dentro de casa, de mulheres que por chateação que pode acontecer do masculino, está ferida pelo masculino, então ela corta isso, homens não prestam. E as filhas, os filhos vão crescer ouvindo isso. E há uma possibilidade de repetição de comportamento muito grande. Com certeza. Né? A filha, quando ela tem um parâmetro de pai, de homem, ela certamente, inconscientemente, vai buscar alguém semelhante. Se o meu pai foi de valor, eu vou buscar alguém de valor, porque é o que eu conheço. Se eu tive um pai disfuncional, que não foi bem presente, provavelmente os amores que eu vá viver vão ser de pessoas ausentes. Né? A filha sempre tende a buscar alguém parecido com o pai, né? Sempre tende. E esse assunto é muito forte, Elaine, assim, é muito... Hoje eu estou com 41 anos, então eu digo para as pessoas que eu já tive tempo de viver algumas coisas e ter a experiência que eu tenho hoje em relação a isso, né? Tem coisas que a gente, por mais que escute os outros falarem a vida inteira, você só aprende quando você passa. Né? O ser humano tem muito disso, né? Não, eu quero ter a experiência. E uma coisa que me chama muita atenção, eu tenho uma grande amiga, assim, que é uma irmã para mim. E ela, inclusive, morou comigo uma época no meu apartamento e tal. E eu sempre ouvi ela falar assim, homem nenhum presta, homem é tudo igual. Homem nenhum presta, eu não quero casar, mas eu quero ter filho. Mas eu vou ser mãe solteira, porque homem nenhum presta. E eu sempre conversei com ela sobre isso e falava, gente, mas não é assim, nem todo mundo tem o que presta, tem o que não, é normal. Não, mas não presta e não sei o quê. E aquilo era uma convicção tão grande que ela tinha, hoje ela tem um filho e ela é mãe solteira. É exatamente o que ela falou, entendeu? Homem nenhum presta a vida inteira. E aquilo se tornou uma verdade na vida dela. Uma coisa que eu quero dizer para você, mulher, que está assistindo a gente, é que as crenças e o que você fala tem muito poder sobre a sua vida. Se você coloca na sua cabeça que homem nenhum presta, você só vai atrair para você homens que não prestam. De forma involuntária, você vai se conectar com homens que não prestam. E isso vai ser uma verdade na sua vida. Tudo aquilo que você acredita e que você profetiza sobre a sua vida se torna verdade. Eu acho interessante que a Bíblia diz assim, mudai, né, vocês pela transformação da mente. Transformai-vos pela transformação de mente. Como é que eu transformo a minha vida? Como é que eu mudo a minha vida? Através da minha mente. Existe outra passagem que diz assim, como você pensa, você é. Ou seja, se eu penso que só existe gente que não presta, se eu só acho que homem nenhum presta, isso é o padrão de homem que eu vou trazer para a minha vida. E aí, se você for olhar a física quântica vai dizer que você atrai o que você pensa. Tudo que você vai olhar vai convergir para a mesma coisa. Então, o seu futuro, a vida que você vai ter, tudo isso está ligado à forma como você pensa e acredita. E isso é tão importante que até a hipnose, ela traz isso, né? A gente estava conversando antes, porque como você vê através da hipnose, isso vai gerar uma mudança de comportamento dentro da sua relação.
Não é isso, doutora? Exato. A hipnose, ela tem acesso ao inconsciente a partir do momento em que o hipnoterapeuta lhe coloca num momento de transe hipnótico. E naquele momento pode sugestionar novas crenças, novos olhares para aquilo que você está enxergando. Se você viveu numa família de poucos recursos e que sua mãe sempre disse a gente é muito pobre, a gente nunca vai conseguir sair dessa situação. O dinheiro não vai dar. Dinheiro não dá, esse pessoal que tem dinheiro é gente que rouba, é gente que O dinheiro é ruim. O dinheiro é ruim, né? Dinheiro é sujo. Vai lavar tua mão, o dinheiro é sujo. Quantas vezes a gente não ouviu isso? Vai lavar tua mão, o dinheiro é sujo. Vai, e você cresceu o quê? Dinheiro é sujo. Eu não posso ter dinheiro. E aí ficou maculada essa crença, né? É assim que, para explicar para as pessoas como é que uma crença, ela, nasce, como né? a Como sua é que surge? amiga, que cresceu ouvindo isso e ela projetou. Os nossos pensamentos definem nosso destino. Então, a partir do momento que eu mudo, eu identifico. Primeira coisa, eu identifiquei. Esse é um tipo de pensamento que vai me trazer prejuízos. E eu preciso identificar, reconhecer e então começar a mudar. Transformação, final, ação. Eu preciso ter ação diante daquilo. Elaine, como é que eu mudo o pensamento? Começa a conviver com pessoas que pensam diferente de você. Se você acha que um casamento é ruim, casamento não é coisa boa, porque tem muita gente que faz muita piada, né? Que diz assim, vai casar, você vai se prender, né? Vixe, morreu, não quero acabou, pegar né? o buquê, não quero, né? Aquela coisa. Morreu, acabou, casou, morreu. Você começa a conviver e ver casais felizes. Você precisa visualizar e ter experiências diferentes. A hipnose, ela proporciona isso para ajudar a pessoa, mas ela pode se ajudar, fora a hipnose, eu não estou com acesso à hipnose, uma pessoa para programar minha mente. O que é que eu posso fazer? Viver novas experiências. Se você quer quebrar a crença do financeiro da sua família, que vocês vivem com pouco recurso, gastam além do que ganham, começa a juntar dinheiro e vai viver experiências diferentes, uma viagem diferente. Juntei aqui, vamos viver uma coisa diferente. Aí você começa a perceber que aquilo não é tão distante da tua realidade, que você tem possibilidades, conhecer pessoas novas, fazer com que você viva experiências diferentes e que sempre você comemore com isso, sempre você se recompense por aquilo que você conquistar. A gente briga toda semana, o casal. Aí vamos fazer o seguinte, se a gente passar 2 semanas sem brigar, a gente vai para a praia juntos, fazer uma coisa que gostam juntos, né? Vamos para a praia juntos, a gente vai comemorar lá. Se a gente não passava nem uma semana, passamos 2. E você vai programando o seu cérebro, porque o nosso cérebro, eu não disse para vocês que ele é como uma criança. A criança não adora recompensa? Então, você vai programando o seu cérebro. Se a gente suportar isso, nós vamos ter uma recompensa. O que é a questão do cristianismo? A recompensa do cristão, que ele suporta tudo aqui na Terra, qual é? A eternidade. A eternidade. Tudo eu faço pela eternidade, né? O cristão, ele vive da recompensa maior, da eternidade. Sim. E por isso que ele suporta aqui não trair a esposa, dele cuidar e o homem honrar a sua família, porque é muito desafiador. O homem tem muita testosterona. É muito desafiador. O homem ele tem que viver pela honra. E a honra é que a sua palavra tem valor. E para ele estar submetido a isso, só uma conexão com Deus, com algo maior. Tem que ser algo maior do que ele, Tem que ser algo maior do que ele. Concordo. Porque as possibilidades, aquilo que vai estar disponível é muito forte, é muito fácil. Então, isso vai moldando o ser humano. Ele tem que se colocar em situações em que ele vai suportar por uma recompensa maior. E quando a gente faz com que a nossa mente entenda isso, tipo, eu vou começar um projeto. Vocês me falaram que vocês estão estudando, estão fazendo um curso. Aí, o que é que faz suportar que vocês sempre vão lá estudar? Vão para a aula, assistir, colocar, né, a bunda no traseiro, o traseiro aqui no sofá e ficar estudando. O que é que faz?
Vidas transformadas, famílias restauradas. Você Existe lá uma na recompensa frente, lá na frente, né? Entende Eu como a vou nossa... poder fazer isso, Você só suporta o processo se Quando você sabe aonde você vai chegar, você tem que ter a visão. Perfeitamente. Muito bom. Quando eu olho para minha filha, 3 anos, sem o pai dela, eu tenho isso muito claro na minha mente. Eu quero ver futuramente a minha filha construindo a família dela. Ela ter uma família, um esposo, os netos. Eu até falo para ela, filha, eu vou ficar tão feliz quando tiver os netos. E eu tô programando a mente dela, disse, ó, família feliz, casamento, passando para ela o quanto que isso é importante para que lá na frente, todo o meu trabalho hoje, tudo aquilo que eu faço por ela, eu vou ficar feliz quando eu vê-la transformada em uma bela mulher virtuosa e feliz. Então, deixar na escola é trabalhoso, ensinar a tarefa é trabalhoso, ficar educando e repetindo todo dia, vai tomar banho, arruma teu quarto, não me desobedece, é trabalhoso, mas eu quero vê-la lá na frente. E é isso que faz a gente suportar o processo. Trazer à memória tudo aquilo que é bom, né? Elaine, você falou algo muito interessante sobre crenças, né? Você falou sobre a crença da escassez, né? Do financeiro. E esse foi um dos maiores problemas que eu tive com a Lohane, né? Porque a Lohane vem de uma condição financeira, ela não é de uma família rica, mas ela sempre teve ali um padrão de vida agradável, digamos assim. E eu venho da favela, passei muita necessidade. Então, para chegar onde eu cheguei, quando eu conheci a Lohane, eu já tinha sofrido muito, já tinha pago um preço altíssimo. E eu ouvi a vida inteira tudo isso que você falou. Porque a vida é uma desgraça, porque o dinheiro não vai dar, porque isso não é vida, e está faltando isso, e está faltando aquilo. Então eu cresci já com a ansiedade de que o amanhã vai ser uma desgraça. Concorda? Era o que eu ouvia, era o padrão de vida ali. Então, como eu cresci ouvindo isso, mesmo quando eu consegui ter alguma coisa, na minha cabeça, eu tenho, mas vai acabar. Então eu não conseguia... Tem uma história que a Lohane sempre conta, que hoje eu fico me abrindo disso, né? Mas que na época foi assim, hilário. Eu tinha um tênis para ir para academia. E o meu tênis, uma vez eu estava passando na academia, eu dei um chute sem querer no cantinho de uma máquina e rasgou bem no cantinho assim, como se fosse bem aqui assim, sabe? E aí ficou o meu dedinho midinho para fora. Aí a Lohane olhava e dizia assim, mano, eu não entendo. Como é que você vai para academia com o dedo de fora? Eu digo, rapaz, é só um dedinho. Não tem problema, não. Ela diz, amor, você tem dinheiro, compra o tênis pra você. E eu dizia, mas amor, o tênis é novo. É só um detalhe. E o pior, eu ia lá comprar e ele ficava com raiva de mim. Porque não precisava gastar dinheiro com isso. No meu aniversário, primeiro aniversário, ela foi lá, comprou um tênis muito bom e me deu. Rapaz, eu tive uma raiva tão grande dela, porque eu falei assim, como é que tu gasta desse tanto de dinheiro com um tênis? Ela disse, cara, tu tá com o tênis rasgado, com o dedo de fora, eu tô te dando um tênis bom de presente, o tênis novo. Eu digo, mas você gastou muito dinheiro com esse tênis. Eu vou ter que trabalhar mais, nós vamos ter que trabalhar mais, sempre era assim. Eu não merecia, tipo assim... Tem que ser o mais barato, tem que ser o mais simples, o dinheiro vai acabar. Então isso foi uma guerra. A Lohane foi criada desse jeito assim, ó, você é a menina dos olhos de Deus, aonde você pisa prospera, tudo que você toca vira ouro, você pode, você consegue, você é abençoada. E eu, desgraçado, vai acabar, o dinheiro não dá, essa vida é uma desgraça. Entra isso numa casa. Isso me trazia muita ansiedade. Diferente. Aí eu quero trazer esse assunto para te fazer uma pergunta. Existem personalidades, perfis diferentes, comportamentais em todo casamento. Dificilmente você consegue... Quando você vê um casal que você diz assim, nossa, é tão lindo, eles dois têm uma sintonia tão grande, geralmente esse tipo de casal são os que têm as crenças mais parecidas ali. Eles têm uma sintonia porque eles já pensam muito parecido, têm a mesma visão. Mas o padrão mais comum de se ver são perfis comportamentais diferentes e isso traz crença diferente, briga e um monte de coisa. E isso traz muita ansiedade. Por exemplo, no meu caso, mesmo tendo o recurso, eu ficava ansioso, porque quando eu via ela comprando um tênis desse, eu dizia, vai acabar, não vai ter. Como que a pessoa pode trabalhar isso na vida dela, Elaine? De forma consciente, porque isso não é consciente, isso é inconsciente. Eu não brigava com ela com a consciência de que eu tenho essa crença e ela tem essa outra. Não, eu estou cuidando do dinheiro para não acabar e ela está acabando o dinheiro. Ponto. Porque ela gasta demais. Porque ela gasta demais.
Então isso era sempre a guerra. Teve uma outra guerra que a gente teve igual, do tênis, que foi maior ainda, pelo iPhone. Meu celular estava quebrado, não funcionava mais, eu trabalhava com a minha imagem, com o celular, e ela foi quando saiu aquele iPhone X, que era o mais top da época, ela comprou um novo para mim. Rapaz, foi 3 meses de briga lá em casa, a gente quase se separa por causa desse iPhone. Confusão grande. Como que a pessoa trabalha isso? Essa ansiedade, se eu fui criado desse jeito, se eu entendo Entrou que numa vai acabar, casa. eu tenho essa, como que eu acabo com essa minha ansiedade, Elaine? Mas é interessante que quando os casais que mais dão certo são os que têm comportamentos complementares. Um que gasta mais, outro que gasta menos. Eles entram no relacionamento para isso. E o namoro é justamente para conhecer. Trazer esse equilíbrio, né? Para você ir, porque é trabalhoso. Quanto que vocês já brigaram, já discutiram, já passaram por dificuldades em relação a um não entender o outro? Foi trabalhoso. Só que você tem, dentro do relacionamento, você tem que estar disposto a assumir o outro, a permanecer com o outro. Porque dentro de um relacionamento não é a paixão que define. É a decisão. Eu decidi ficar com você. Apesar de você ser a princesa dos olhos, né, do Senhor, e você ser a pessoa que não se sente merecedor, mas um decidiu ficar com o outro. E isso é a coisa mais importante dentro do relacionamento. Decisão, né? A decisão. E depois é tomar consciência, porque se você está contando isso, e outra coisa bem interessante, gente, a gente nunca conta uma coisa que a gente já não tenha conseguido superar. Se você conseguiu contar isso, é porque você já trabalhou muitas coisas em você. Senão você não falaria sorrindo, contando, né? A gente só conta quando a gente está assumindo que já teve uma transformação e uma evolução. E aí, quando se dá conta dessas mudanças, um vai ter que se permitir que o outro modele você. Né? De você dizer assim, peraí, deixa eu enxergar como é que essa outra pessoa vê. O diálogo, ele é muito importante. O diálogo, a conversa, o abrir mão de si, de entender, deixa eu entender o ponto de vista dessa pessoa. E o casal, quando ele assume uma frase que você pode colocar para você, nós não estamos discutindo o nosso relacionamento, nós estamos discutindo o ponto de vista. Porque o casal, ele não é discussão, é ponto de vista que eles enxergam a vida de uma forma diferente. E aí você enriqueceu a vida dele com a sua visão mais ampla de que vocês são merecedores, e ele trouxe você mais para o chão. Total. Vem aqui para a realidade. Hoje a gente entende exatamente isso. Agora, olha que louco, Elaine, isso. A gente brigou tanto que a gente chegou a se separar. E a gente entendeu que nós estávamos doentes, que a gente precisava de ajuda. E aí é um outro tema que eu já quero trazer para os casais que estão assistindo a gente. Nem tudo é espiritual. Tem coisa que é emocional, tem coisa que é crença. Você pode morrer rezando, orando, meu filho. Se você não buscar ajuda, você não vai ser curado. E foi isso que a gente fez. Quando a gente entendeu, eu falo assim, ó, você acha que só amar o seu marido ou a sua esposa é o suficiente para você permanecer casado? De forma alguma. Você tem que, primeiro, decidir. Eu decido permanecer casado. Segundo, ser intencional em buscar ajuda. Porque se eu e a Lohane não tivéssemos buscado uma terapia de casal, uma psicóloga que pudesse conduzir a gente nesse processo, a gente jamais estaria onde nós estamos hoje. Hoje nós trabalhamos com casais, mentoreamos casais, ajudamos casais no mundo inteiro. Mas a gente nunca imaginou. Quando a gente começou a estudar, a olhar para isso, a gente estudou e olhou para isso para a gente ser curado. A gente buscava a cura, a gente queria salvar o nosso casamento, não era o casamento dos outros, não. Só que quando a gente entendeu isso, foi algo tão forte, um divisor de águas tão grande na nossa vida, que a gente falou assim, gente, tem muita gente que se ama e está se separando porque não consegue lidar com as emoções. A gente precisa ajudar essas pessoas. E ser intencional em fazer o outro, servir o outro, a renunciar às suas vontades e fazer a do outro. Porque quando a gente não casa para ser feliz, a gente casa para fazer o outro feliz. E quando a gente pensa dessa maneira... Quando a recíproca é verdadeira, aí né? Os dois estão na mesma recíproca e realmente os dois conseguem
trazer um ambiente saudável, fazer um relacionamento saudável e assim o casal faz uma família saudável. Verdade. Porque é muito importante, o que a gente pode deixar de mais precioso para os nossos filhos é ter um relacionamento saudável entre marido e mulher. Isso é o que vai fazer os nossos filhos realmente crescerem cada vez mais. Porque eu vejo muito, quando entra filho, a paternidade, a maternidade, as pessoas às vezes esquecem do relacionamento e vai querer só ser mãe, só ser pai. E esquece onde é que você vai poder ajudar mais seu filho. É entre o relacionamento com teu marido, com a tua esposa. Vamos falar sobre isso, sobre as emoções, mas antes deixa eu agradecer aqui o pão da Manu. Olha, eu sei que a Elaine já gostou, ela experimentou um pouquinho. Experimentei, uma delícia. O pão da Manu, aquela receitinha da vovó, o pão que tem, assim, amor dentro dele, além de todos os recheios deliciosos. E a gente tem de um presente pizza, também aqui, ó. ela vai levar para casa, para comer com a filha. Esse você vai levar para comer com a filhota, Obrigada. que é para você não ficar aqui só você degustando, né, amor? Exatamente. Vai levar isso para ela. Tem de vários sabores, tem de chocolate, tem de pizza, tem aí de calabresa, frango catupiry, enfim, escolha o seu pão que é delicioso. Aquela receita que, olha, não falha. A gente só dá dica boa para você, meu amigo. Deixa eu dar uma outra dica fantástica da Lima Marinho. Proteção de vida, seguro de vida para você e para a sua família. Estou falando do meu amigo Ian. Deixa eu lhe falar, se você é pai, se você é mãe, você precisa ter uma segurança para a sua família. Isso é algo muito sério. A gente acabou de falar aqui com a Elaine, marido jovem, uma pessoa ainda cheio de vida pela frente, mas teve um imprevisto, teve um Covid, faleceu. Como que fica a filha? Como que fica a mãe? Quando você tem um seguro de vida, mas eu não gosto de pensar nisso, Guto, porque eu não quero morrer. Eu não estou falando de morrer, eu estou falando de segurança. E com a Lima Marinho, que é ligado à Prudential, com meu amigo Ian, você vai ter uma segurança ainda maior. Por quê? Você vai pagar durante 10 anos ali o seu seguro e a sua proteção de vida familiar. Com 10 anos, ele está quitado. Você não precisa mais pagar e a sua família vai estar assegurada a vida inteira. Ou vamos supor que daqui a 10 anos o seu filho já cresceu, ele vai para uma faculdade ou vai para o exterior, vai fazer alguma coisa, você consegue resgatar todo aquele valor corrigido, é como uma poupança forçada, para você abençoar o seu filho de alguma forma e depois você continua pagando seu seguro de novo. Ou seja, de todo jeito vai ser um benefício para a sua vida, a nossa família tem, eu não abro mão disso, eu já coloco a mensalidadezinha no cartão de crédito da gente, todo mês está lá e já é uma conta ali que a gente já espera, né, amor, do mês. E eu indico para você porque você precisa pensar no futuro da sua família. Falando pensar em futuro, olha só, gente, eu sei que os pais aí já pensam quando os filhos estiverem na universidade, não é verdade? A gente estava até conversando sobre isso, o Augusto está crescendo, mas eu quero dizer para vocês que existe uma universidade que é outro nível, que é a Uninta. É uma universidade cristã, uma universidade que realmente vai dar princípios para os seus filhos e que tem o melhor estudo. Preste atenção. Se você busca um lugar que possa equilibrar o seu tempo entre estudos e trabalho, você acaba de encontrar. Hoje eu vou te apresentar a Uninta Fortaleza. Vem comigo. A Uninta Gestão e Negócios é equipada para oferecer a melhor experiência educacional, contando com salas de aulas modernas, onde o conhecimento é compartilhado de forma dinâmica. Os salões Pleiades e Marte são espaços versáteis para eventos e práticas que simulem situações do mundo dos negócios. O anfiteatro e um auditório são perfeitos para palestras e seminários que trazem insights valiosos. A biblioteca é o refúgio ideal para os seus estudos. O laboratório de informática está equipado com tecnologia de ponta. E entre uma atividade e outra, nós temos o nosso espaço de convivência, um restaurante. Aquele espaço ideal para você descansar, fazer conexões e, quem sabe, aquele network. Localizado em uma área estratégica, no Parque do Cocó. Na Uninta Gestão e Negócios, você encontra uma gama de cursos para alavancar sua carreira, como gestão financeira, gestão de turismo, serviço social, recursos humanos, processos gerenciais, marketing, logística, ciências contábeis e administração. Meu amigo, nós sabemos que conciliar estudo e trabalho não é fácil, principalmente para nós que somos empreendedores. Pensando nisso, a Uninta fez horários especiais para a gente, no turno da noite e também nos finais de semana.
Já pensou se quando eu comecei os meus negócios, eu já tivesse essa oportunidade e toda essa estrutura? Uau, teria sido incrível. Então é isso, gente. Você viu aí essa universidade, essa faculdade incrível que é a Uninta, que é a sua cara, é a cara também do seu futuro. Uninta é outro nível, né, amor? É outro nível. Elaine, voltando aqui para o nosso bate-papo, falando desse lance das emoções, quero te fazer uma pergunta bem específica. Eu acredito muito que parte da nossa ansiedade hoje esteja pelo acúmulo de informações. E de funções também. Mas o acúmulo de funções já vem pelo querer fazer mais. A gente olha para as redes sociais, isso é uma coisa que eu tenho falado muito com os meus seguidores, você costuma comparar o seu pior com o melhor do outro. Você está comparando o seu ensaio, os seus bastidores com o palco do outro. Você não sabe o preço que o outro pagou e quanto tempo ele levou para chegar até ali. Eu dou sempre um exemplo que eu amo, eu estou na praia do futuro. E tá tudo certo, porque tá lindo, porque eu tô na praia, porque eu tô curtindo, porque tá um dia de sol maravilhoso, eu tô com pessoas que eu amo, tá tudo certo. Só que na hora que eu abro o meu Instagram, o fulano de tal tá em Cancún. Aí eu falo, caraca, velho, eu aqui na praia do futuro, o cara em Cancún, olha esse mal, olha esse... Aí você começa a fazer esse comparativo. E aí a sua vida já não tá mais legal. Ela tava legal até na estante. Eu tô andando num carro popular e tô feliz, porque eu tô num carro zero, popular, mas é meu, tá quitado. Só que eu abro o Instagram, o cara tá numa BMW, caraca, o cara tá numa BMW, eu tô andando nesse carro. Aí você começa... O que é que eu tô errando, né, na minha vida? E aí, isso traz muita ansiedade, porque eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho e eu sempre quero mais. E isso dentro de um casamento, dentro de uma relação, eu sei que é algo terrível, que pode inclusive destruir um casamento. Imagina eu e a Lohane dentro de uma casa, só que o meu pensamento o tempo inteiro está nos bens que eu posso alcançar, nessa ansiedade de ter mais, e aí eu deixo de cuidar da minha relação, da minha família, para pensar só em dinheiro, só em negócio, só nisso, só naquilo. Eu abandono tudo isso para pensar só no que eu quero, no objetivo. Eu nunca estou satisfeito com o que eu tenho. A casa que eu tenho já não é mais o suficiente, o carro que eu tenho não é suficiente, e eu vivo na ansiedade pelo que o outro tem. O que a gente pode fazer para fugir disso? Como que a gente pode tratar isso, Elaine? A gente precisa se comparar com nós mesmos. Se você for olhar para a pessoa que está lá na frente, você vai ver várias pessoas que vão ser mais bonito que você, mais bonito que a sua esposa, mais rico que você, que vai ter os filhos mais comportados que os seus. Você sempre vai ter pessoas melhores, como também vão ter pessoas piores. Só que o seu processo, ele é único, ele é individual. E você tem que se comparar com você de quem eu era há 5 anos atrás. É por isso que a reflexão, o autoconhecimento, o pensar, é o que está faltando na nossa sociedade. As pessoas, elas não estão pensando, elas não estão raciocinando, que é o que os filósofos faziam antigamente. Eles traziam essa ideia de vamos pensar, vamos se perguntar, se questionar. O que é a psicanálise? É perguntas para você. Fazer você mesmo refletir sobre a sua vida, né? Poxa, há 5 anos atrás, onde é que eu estava? O que é que eu estava fazendo? Como é que eu estava vivendo? O que foi que eu construí até aqui? E aí você elimina todas essas outras coisas que rondam e que muitas vezes fragiliza você, porque você está se comparando com pessoas que realmente vão estar sendo melhores e estão em outro processo. E eu também acho, né, Elaine, que a validação nossa com as nossas ações. Quando você começa a ver como você era antes e o que mudou, a sua transformação, você começa a validar. Poxa, hoje eu consigo fazer uma tarefa de casa com o meu filho, né? Igual eu estava falando, que para mim era algo bem complicado pelo tempo, porque eu sempre estava trabalhando fora. E hoje, depois de uma decisão de estar mais presente, eu consigo fazer a tarefa de casa com ele. E validar aquilo, que bom, então eu já consegui mudar algo que vai fazer a diferença lá no futuro, porque o tempo de qualidade que eu dedico com ele é outro assim, ganho muito grande na vida dele e na minha vida também. Então, validar as nossas pequenas ações também faz a diferença, né? Faz a diferença. Você, como mulher, que o lugar que ocupava esse espaço de fazer a tarefa com o filho era trabalhar. E às vezes você voltar, dar um passo atrás,
para você dar um passo à frente em outra área da sua vida, vai te trazer um significado e sentido de vida muito maior. O que hoje as pessoas não estão conseguindo encontrar é esse significado de vida, é esse sentido que às vezes pensa que está no dinheiro, no ganhar, no ter. E isso é importante, é extremamente importante, mas não é tudo, porque senão as pessoas que tinham melhores condições de vida não teriam vazios existenciais, como a gente percebe tanto. Então, é ver o que, de tempos em tempos, você avaliar áreas da sua vida que estão precisando da sua presença. Já teve momentos na minha vida familiar que eu cheguei para o Alexandre, numa época, e disse assim, ó, agora tu cuida mais da Amabelle, que eu vou para o trabalho. Vou enfiar lá minha cara no trabalho, e a gente, foi um acordo, e funcionou. Aí depois eu voltei, ele entrou, e aí a gente encontrou o equilíbrio do cuidado dela. A Amabelle estudou por um ano passado numa escola de tempo integral. E aí, quando foi esse ano, decidi com ela de estudar um período, porque o outro a gente ia desempenhar ali mais tempo de qualidade entre nós, de eu mesma ensinar as tarefas, de estar presente. E são readaptações, isso vai trazendo sentido e nós vamos mudando. E você precisou renunciar a algo para ter ali, né? Você tem que saber que você tem que renunciar. Na vida é necessária a renúncia. Então, quanto é importante você saber que você vai precisar renunciar a algo para se relacionar, para ter um relacionamento saudável, né? Tanto com o filho quanto com o marido. O casamento, ele é renúncia diária, né? A gente fala do próprio cristianismo. Deus, ele fala muito com a gente, através da sua palavra, através de perguntas também. Jesus, ele fazia perguntas, demais, né? Até perguntas bobas. Exatamente. Que você diz assim, por que ele está perguntando isso? Não era à toa, ele era extremamente inteligente. E aí, quando ele perguntava para o cego que ele acabou de curar, ele disse assim, o que vês? Para que ele ia perguntar isso? Ele já sabia de muitas coisas que eram óbvias. Mas ele queria que as pessoas refletissem. Muito bom. Então, fazer perguntas para si sobre o seu sentimento, sobre o que é importante para você, vai fazer com que você também entenda muito mais sobre esse autoconhecimento e transforme, trazendo valor a tudo aquilo que está ao seu redor, né? E o casamento que dá certo é o casamento em que o homem está disposto a dar vida pela sua esposa. E isso é estranho, às vezes eu falo isso para as pessoas, elas ficam meio assim, dá um delay, né? Mas o que é mais importante dentro de uma família é o seu cônjuge, não são seus filhos. Assim, poxa, mas eu amo demais meu filho, eu não sei que eu escolheria, mas você sempre deve optar pelo seu cônjuge, porque se vocês estiverem bem juntos, os seus filhos vão ficar. Né? Então, a prioridade é sempre o bem-estar do seu cônjuge em relação aos seus filhos. E antes de chegar lá, é que quem manda na casa não é mais o casal, é o filho que manda. É ele que diz o que é que tem que acontecer, que você nunca deixe que seu filho mande na sua casa. A mulher que foi para o mercado de trabalho, o homem que trabalha muito, ele pensa assim, poxa, eu já estou tão ausente, eu preciso recompensar, vem a culpa. Aí você quer dar mais, você é mais flexível, você não quer que o seu filho fique chateado com você, você quer ser amado pelo seu filho. O seu filho, você não precisa mendigar e buscar o amor dele. Você precisa que ele respeite. O não é o limite também, né? O não, você está amando o teu filho quando você fala não. Isso é tão interessante porque foi Dia dos Pais há pouco tempo e eu falei assim, eu aprendo muito que pai é direção, é dar limite. E o quanto isso é importante, porque eu muitas vezes me pego, mulher, ela tem essa culpa já, ela parece que saiu para trabalhar, fica se lembrando do filho que deixou em casa, ou ela está no trabalho, ou ela está em casa pensando no trabalho que ela deixou. Então, às vezes a gente a gente precisa se livrar dessa culpa, mas naturalmente nós levamos isso porque nós somos mais sentimento, né? Eu acredito muito nisso. E o meu marido me traz muito para essa realidade, porque às vezes eu vou fazer os gostos do meu filho, mesmo achando que não, isso aqui não vai ser tão bom, mas tadinho, ele pediu porque tem muito tempo que a gente não tá junto, e ele fala, não,
Quem manda é você, toma a sua atitude. Quem manda é você, não é o Pedro Augusto. Então, olha quanto isso é importante. E o homem, ele é mais racional, então ele já vê mais isso. Por isso que ele dá esse limite mais do que a mulher. Eu vou dar um muito nisso. exemplo prático que você falou. A mulher passa o dia fora, trabalha, quando ela volta para casa, o filho quer dormir com ela. Aí ela coloca na cama do casal. É uma das piores coisas que ela pode fazer pelo filho, né? Para o casal. Porque no que o filho dorme só no quarto, você está ajudando ele a ser mais seguro de si, a ser mais autônomo, a ser mais decidido. E você trazendo para a sua cama, querendo suprir uma carência, uma lacuna que você se sente culpada e devedora, né? Os pais, eles não devem se sentir devedores dos filhos, nós não somos devedores, a gente já deu a vida para eles. E o que a gente tem que dar daqui para aí em diante é o respeito, o carinho e o amor, mas você não é devedor dos seus filhos. E aí, esse é um dos exemplos, né? Não fico com meu filho, mas ele pode ficar aqui na cama, vai dormir, ou ele decide para onde nós vamos. E aí vai deixando teu filho decidir tudo na sua vida para você ver. Você vai sendo manipulado pela criança, né? Eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes disso eu queria agradecer mais um patrocinador nosso. Esse delicioso, né? Mandar um abraço especial aqui para o pessoal do Puro Açaí, uma das maiores franquias de açaí do Brasil. Delicioso, hoje com mais de 50 lojas espalhadas pelo Brasil inteiro, com fabricação própria, com fazenda no Pará. Gente, eles mesmo plantam o açaí, colhe o açaí deles, o açaí que vai para a sua casa, para a sua mesa, é cuidado por eles do início ao fim. Olha aí esse VT. Essa é a história de um fruto que nasceu há 10 anos. Reflexo de sonho, dedicação e coragem. Esse fruto foi ganhando vários admiradores da sua qualidade e sabor inigualável. Expandiu com sua fazenda própria no Pará e com mais de 40 unidades pelo Brasil. O nome desse fruto é Puro Açaí. Ele é cuidado e regado todos os dias para que cresça com qualidade para você. Puro Açaí 10 anos. Um amor que só cresce. Eu fiquei com água na boca. Gente, açaí é bom demais e puro, melhor ainda, viu? Agradecer também a De Noite, pijamas. Olha, vestir um pijama confortável, com qualidade, é a melhor coisa do mundo. E ainda bonito. E bonito, né? A gente às vezes até sai, vai viajar de pijama, porque se é de noite a gente sabe que é lindo. E a qualidade, ó, tem pijama que eu já tenho mais de 10 anos. E você pode revender, né, esses pijamas. Mais de 50% da população gostam de estar de pijama em casa, não é só para dormir, de estar mesmo, fazer as atividades tudo de pijama, sabia disso? Então você pode aí ganhar uma renda extra, mais de 100%, vendendo pijamas de noite. Só seguir @AdoroDeNoite. Para fechar, eu queria falar da Gran Royal Beach Club, o espaço de eventos na praia mais top da galáxia, meu amigo. Pronto para o seu evento. Fim de ano está chegando, confraternização da sua empresa, confraternização da sua família. Você tem um lugar exclusivo na beira da praia para você. E, claro, para fazer também o seu casamento. Olha, só para você ter uma ideia, tem pessoas que vêm de todos os lugares do mundo só para casar na Gran Royal. Espaço top e tem a sua cara. Elaine, voltando aqui para o nosso bate-papo, tem uma pergunta muito especial que eu queria fazer para você. Você passou por essa fase muito difícil na sua vida, né? Eu acredito que talvez uma das mais difíceis, que foi quando o seu esposo partiu, né? Como trabalhar, e aí eu acho que você, mais do que ninguém, tem autoridade, expertise para falar isso para a gente. No caso de outras mulheres que perderam o marido, que estão só hoje com os filhos. Ou até os homens que perderam as esposas. Ou homens que perderam as esposas. Eu acredito que isso deve ser um gatilho muito forte para a ansiedade e para o medo do futuro, né? Como vai ficar a minha vida? Como vai ficar a vida da minha filha? Como que vai ser daqui para frente? Como foi que você trabalhou a sua cabeça? Porque uma coisa é você ensinar os outros a fazerem, outra coisa é você ensinar você mesmo. Como você reprogramou a sua mente para superar tudo isso? Hoje a gente vê que 3 anos depois, graças a Deus, você está bem estruturada, você está aqui conversando com a gente, mas a gente sabe que não é um processo fácil. Então, como que você passou por isso? Como você superou isso? Uma das maiores coisas, assim, que eu posso dizer em primeiro lugar, é a intimidade com Deus. Né? Porque existe
algo mais importante que tudo para nós, quando a gente coloca e deposita a nossa fé, a nossa confiança no Senhor. E antes disso tudo acontecer, eu passei por várias experiências espirituais que me fizeram entender que o Senhor estava me preparando para passar por aquilo. Há 5 anos eu vinha acompanhando grupos de luto. Um dia eu estava na sala da minha casa e eu passei para um outro cômodo e eu senti que eu iria ficar só, não sei, inexplicável, né? E eu disse assim, Senhor, vou ficar só. E aí rapidamente eu mudei aquele pensamento. Quando a gente estava tentando ter um segundo filho, quando ele se internou, eu estava grávida, e eu fui deixar minha filha no colégio. Quando eu cheguei na esquina do colégio, já tinha deixado, eu coloquei R$10 que eu ia comprar um lanche para mim, que, né, ele já estava internado. E aí eu senti assim, ó, vai lá na farmácia e compre um teste. Inexplicavelmente, eu fui lá e eu disse assim, mas não é R$10 um teste. Aí eu cheguei lá, era R$9,90. E quando eu comprei aquele teste, eu cheguei em casa e eu estava grávida. E eu perdi o bebê, né, durante o processo. Mas tudo isso eu senti muito fortemente a presença do Senhor, né? Então essa segurança de depositar confiança no Senhor diminui a nossa ansiedade, porque a gente sabe que tem algo muito maior do que nós. A gente não controla tudo que acontece na nossa vida. As coisas, inevitavelmente, elas vão surgir, elas vão acontecer, só que se nós estivermos despercebidos, a gente não vai perceber os sinais. Nós somos seres sensoriais, a gente tem uma ânima, nós temos um espírito, e tudo que a gente vive, de uma forma, tem uma conexão espiritual. E a gente precisa estar atento a isso. E logo após tudo que aconteceu, eu fui procurar o que eu sempre digo dos reboques. Quando você quebra o carro, você liga para o reboque, né? Quais são os reboques da sua vida? E aí eu fui atrás de um nutricionista, porque eu emagreci bastante, eu não conseguia me alimentar bem. Aí eu falei com outra pessoa que foi quem me ajudou a fazer as atividades físicas, que todo dia tinha o que fazer bem, um cronograma bem direitinho. Porque um corpo forte ajuda também um corpo forte, uma alma forte. Exatamente. Procurei um psiquiatra no tempo. Um amigo meu disse assim, 3 meses depois eu fui conversar com ele, né, que é o Jean Lemos. Eu disse, Jean, vamos conversar aqui, faz uma avaliação, porque eu estou em processo de luto, eu não estou sentindo que eu estou passando por uma depressão, porque eu sei muito bem o que é o luto, que eu já acompanhei, mas eu preciso de ajuda aqui para você avaliar como é que eu estou, né? Então, essa busca de procurar pessoas para te ajudar, profissionais, é muito importante. E aí a gente traçou todo um plano que foi me ajudando, né? O trabalho, né? O sentido da continuidade à criação da minha filha, que é uma coisa, era o meu sonho ser mãe, né? Então, eu ter que a responsabilidade, olhar para ela e dizer assim, a gente vai conseguir, filha, nós vamos dar conta juntas, né? E foi isso que foi me ajudar. Eu trouxe pessoas para perto de mim. E uma coisa no luto que eu sempre falo, todo mundo que me convidava para alguma coisa, mesmo se eu estava com vontade, eu ia. Era difícil voltar para socializar, porque em algum momento lá eu iria querer correr para casa, mas eu me esforçava para ir, porque eu sabia que era importante. E falava sobre isso com naturalidade, como eu estou falando com vocês aqui, porque às vezes aguardar as emoções, elas vão criar sintomas que vai fazer com que você adoeça. E eu sempre falava com maior naturalidade. Minha filha falava com maior naturalidade. Ela ia para a escola com o crachá dele e dizia assim, ó, esse aqui é o meu pai, ele morreu. E a professora desabava, ela começava a chorar e depois ia me contar, né? Lá eu tive que sair da sala porque eu comecei a chorar. Eu nunca vi uma criança assim, eu disse, é porque a gente em casa fala, a gente conversa, a gente não guarda. E ela sempre falou do pai dela, ela sempre disse com muita naturalidade e as pessoas diziam assim, essa menina é tão forte, ela precisa ser, a gente juntas vamos dar continuidade. Ou seja, você lutava
contra a sua mente. Eu não estou com vontade de ir, mas eu sei que aceitar esse convite e ir é a melhor coisa para mim. Então eu vou mesmo sem querer, para que eu possa trabalhar a minha mente e não deixar a minha mente me dominar. Exatamente. Senão em casa eu ia ficar onde? Deitada numa cama, com a cabeça debaixo de um travesseiro. E não era o que você, o que a sua filha precisava, né? Ele precisava você forte, precisava você bem, para dar esse suporte de falar, nós vamos conseguir juntas. E tudo bem com isso, falar sobre isso, tá doendo, né? Chorar, tudo bem, não tem problema. Mas vai chegar o momento que nós vamos levantar a cabeça, a gente chora aqui, levanta a cabeça e vamos seguir em frente. Né? E outra coisa que a gente faz é a reunião familiar semanalmente. Uma vez por semana nós nos sentamos, a gente faz uma reunião familiar de ler alguma parte da Bíblia, a gente faz oração, nós conversamos sobre isso também quando é necessário, né? O que é que você está sentindo? Se seu pai estivesse aqui, eu estaria muito orgulhoso, valido aquilo que ela faz, aquilo que ela conquista. Então, calar, silenciar, não é o caminho mais adequado, né? A gente precisa externalizar e o sentimento de gratidão. Eu sempre disse, filha, a gente é muito feliz e grato, né, por ter tido uma pessoa tão especial na nossa vida, né, filha? E eu transformo isso para ela como uma forma de dizer, a gente não perdeu, olha o que a gente ganhou durante esse tempo que ele esteve conosco, né? Então é mudança de percepção de visão de vida. Uau! Sim. E eu acredito que o que você falou, né, o primeiro ponto da espiritualidade, essa certeza que nos move de que isso é um tempo, é passageiro, a gente vai ficar junto de novo, eu acho que é o que move a gente, né? A nossa esperança. Agora chegou o Dia dos Pais e para mim é sempre um momento muito difícil também, porque eu perdi meu pai já faz mais de 20 anos. Mas eu falo para as pessoas que não muda nada. Quando chega no Dia dos Pais é como se ele tivesse morrido ontem. Eu sinto a mesma saudade todo ano, a mesma dor. Eu fui gravar um off para um vídeo aqui que eu ia postar do Dia dos Pais e eu tive que gravar várias vezes porque eu não conseguia gravar. Eu chegava no meio da fala e eu começava a chorar. E eu fui trabalhando a minha cabeça, respirando fundo até conseguir gravar aquele off. E o que eu falo para as pessoas assim, a dor existe, a saudade existe, porque nós não nascemos para a morte, nós nascemos para a vida. A Bíblia fala que nós fomos criados para a eternidade. Gênesis, Deus criou o homem e a mulher e colocou no paraíso, para ter vida eterna. Só que por causa do pecado, a morte entrou no mundo. Então, porque nós somos pecadores, nós morremos. Mas, assim como o salário do pecado é a morte, a vida eterna e a salvação é um dom de Deus gratuito através de um outro homem que foi Jesus Cristo, o Deus que se formou homem. Então, olha só, por um homem, a morte entrou no mundo. Por outro homem, a salvação é a eternidade. Então, por causa de Jesus, porque ele vive, nós podemos ter a esperança e essa convicção e essa certeza que a Elaine tem, assim como nós temos, de que um dia eu vou reencontrar o meu pai, ela vai reencontrar o esposo dela. E essa fé e essa esperança nos move e nos enche de alegria. Porque como que eu vou ter esperança e alegria se eu não creio nisso? Tipo, morreu, acabou, pronto, acabou, tchau. Sabe? Eu não consigo nem imaginar isso. Eu não consigo nem viver sem essa esperança que move a gente, né? Então, eu acredito que você foi muito feliz, né? Assim, na sua colocação. Primeiro, Deus, a esperança da eternidade. E depois, claro, fazer a minha parte, que é o natural, que é de me mover, de buscar ajuda, de entender o processo e viver o processo também. Não é se negar. Porque eu acredito na eternidade, então eu não posso sofrer, eu não posso passar o luto. Tem gente que faz isso. E aí é muito pior, porque o efeito rebote lá na frente, né, Laine, acaba sendo ainda maior, né? Com certeza. O luto, ele sempre manda a conta. É viver o luto para não viver de luto. Eu rapidamente trabalhei para vivê-lo. Né? Eu me dediquei a entender o que era essa readaptação, que eu tive que criar uma nova vida. Depois que você passa por um luto, você tem que criar uma nova vida para viver. Nunca mais vai ser a vida de antes. Você é uma nova pessoa, você criou uma nova estrutura, é uma nova dinâmica de se relacionar com a vida. E se você não passar por isso, você vai ficar nisso. O luto, ele tem fases, Elaine? Ele tem falando oscilações. Cientificamente, né? Existe uma fase inicial que é assim, uma fase do meio que é assim, a fase de sair dele que é assim? Não em ordem
existem emoções que há variações, né? De negar, de sentir raiva, da tristeza profunda. E quando vai chegando a aceitação, você está negociando já ali com você já está conseguindo. O espaço de sofrimento, de dor, ela já vai sendo mais amplo, né? E você vai, agora pronto, agora eu consigo lidar. Aí a dor, ela não está mais presente. A saudade, sim, mas a dor de não vou dar conta, não vou conseguir, ela já não existe mais, porque você já criou estrutura psicológica e emocional para isso. E o luto, as fases como elas variam e não tem uma ordem, vai depender muito da estrutura psicológica da pessoa, do apoio que ela tem, da fé, né, tudo aquilo que forma aquela pessoa. Se ela já passou por experiências assim, a mente dela ela já vai saber como lidar, né? Tipo, você falou do seu pai, meu pai faleceu, eu tinha 3 anos de idade, eu até coloquei no Dia dos Pais um post, eu passei aquele domingo, na segunda-feira eu acordei com o olho inchado, eu tinha 3 anos de idade, fazem mais de 35 anos, né? E a gente sente, por quê? Porque saudade daquilo que não vivemos. Mas você sofre? Não, mas naquela data a gente sente a falta, né? E eu escrevi sobre isso. A ponte que nos liga àquela pessoa é um amor que vai permanecer. E aí eu terminei falando sobre a posteridade. Eu coloquei a foto, eu, meu irmão e meus sobrinhos, que são 3, meu irmão tem, e a Mabel disse assim, a gente vai continuar essa história porque a nossa posteridade está sendo criada. Então é uma perspectiva de esperança e de futuro. A gente tem que olhar lá para frente. E de fazer diferente, de ser diferente, de ter histórias diferentes e ainda melhores. E né? honrar quem passou, quem viveu. A gente vive pela honra, por dizer assim, ó, esses aqui são os netos do Benedito. Né? E eles sempre vão ouvir falar do avô deles. Né? Muito bom, muito bom. E a gente está falando do luto, mas isso também vale muito para o divórcio. Você tem esse sentimento de luto, né? A gente sempre fala que o divórcio é um sentimento de luto, porque você vai ter que readaptar com uma vida nova. É uma vida nova para você, é uma vida nova para os filhos, é uma vida... Por isso que é muito complicado a gente, né, lidar com isso, porque o divórcio. Por isso que é importante que você realmente dê o seu máximo, decida, né, nesse momento se possível, estar juntos, se é a vontade dos dois, estar juntos, ter essa decisão, se é a vontade de fazer diferente, de renunciar também, porque existe o sofrimento e o luto do divórcio, né, que a gente não pode deixar de falar. Existe o luto do divórcio, eu sempre digo, façam tudo, todas as possibilidades que você tiver para não viver um divórcio, que é muito doloroso, porque são sonhos que morrem, estruturas emocionais e conjugais que se desfarelam ali naquele momento, e é doloroso. No mundo há muitas opções, de fato há, mas elas não são tão boas assim como as pessoas às vezes se iludem. Quantas vezes, eu gosto muito de um livro do Drauzio Varela que se chama Por um Fio, que ele teve uma experiência de passar por um tempo da profissão dele, circulando nos leitos de morte de pessoas que já estavam com câncer terminal. E quantas histórias ele ouviu de pessoas que se arrependeram daquilo que eles gostariam de ter feito ou não. E às vezes as pessoas elas se separam porque elas fantasiam o que é uma vida a dois, elas fantasiam o que o mundo está oferecendo e ele não é essas coisas todas não. E para a gente estar com uma pessoa casada dá trabalho, é decisão. Eu tô com essa, porque antes as pessoas eram assim, eu tive um avô, o pai do meu pai, ele era esse homem, ele era que as pessoas falam José, né? Ele era um verdadeiro José, e o nome dele era José. E ele tinha esse padrão de comportamento da palavra muito forte. Antes, os homens eles tinham força e poder pela sua palavra. Se um homem chegou no altar e ele disse, você vai ser a minha mulher nessa vida e para a eternidade, você tem que honrar a sua palavra. Sim. Valia mais do que papel assinado, né? Valia mais, é a sua palavra. Vai aparecer mulher mais bonita, mais atraente, que não briga tanto, ou voltar pessoas do passado, mas tudo isso é ilusão.
Você precisa comer o quilo de sal juntos para vocês depois usufruírem das coisas boas que vocês terão. É decisão. Eu decidi, eu disse que eu ia cuidar de você na alegria, na doença. Aqueles votos, eles são muito fortes, só que as pessoas acham que, não, se não der certo, aí estão nem aí para os votos que fizeram, né, pela palavra que você proferiu diante da família, da sociedade, porque não é só uma festa, um casamento, quando se une ali, quando tem testemunha. É para dizer assim, ó, tu falou isso, tu assinou isso, e por que você desfaz? Verdade. Né? Muito bom. Estou impressionada, como a gente aprendeu hoje, né? O quanto é gratificante a gente ter conhecimento, porque ele nos liberta em todas as áreas. Por isso, busque ajuda. Se você não conhece, a gente tem o Até que a Morte Separe, e ele vem trabalhando esses assuntos familiares, tanto mostrando relacionamentos, né, que passaram por desafios como todos, mas desafios diferentes, você aprende com cada história, mas também trazendo os especialistas que nos ajudam a enxergar um problema, uma necessidade de forma diferente, né? Com uma oportunidade de você fazer diferente mesmo, dentro da sua casa, dentro da sua família e com você mesmo. Então, Elaine, muito obrigada. A gente foi muito edificada aqui hoje. O quanto foi incrível o nosso bate-papo, viu? Muito obrigada. Eu que agradeço, tá, Lohane, Guto, por essa oportunidade da gente poder falar sobre coisas celestiais e temporais, né? Porque uma não se separa da outra, mas a gente não pode perder a perspectiva de futuro e se iludir no meio do caminho por coisas que vão passar. Exatamente. Verdade, minha amiga. Muito obrigado. Tenho certeza que muitas vidas serão edificadas através desse podcast. Obrigado por trazer todo o seu conhecimento, abrir o seu coração, trazer um pouco também da sua vida íntima, né? Sobre o seu luto, sobre criação de filho, enfim. Tudo que você trouxe para a gente hoje, eu tenho certeza que enriqueceu muito o nosso casamento, a nossa história e das pessoas que também estão assistindo a gente, viu? E para as pessoas poderem acompanhar você, né? Como é que elas podem fazer? O meu Instagram é @ElaineDetomy, DETOMY. Aí sempre solto lá alguns conteúdos sobre saúde mental, comportamento, né, vida. Muito bom, minha amiga, muito bom. É isso. É isso. Tchau, gente. Até o próximo. Até que a Morte Separe.